Beth, edição especial de carnaval. A gente sempre tem uma edição especial. E hoje a gente está com esses convidados maravilhosos. Cristina, prazer. Janaína, Júlio, Marcelo e Gerson. E a Gol Filmes também aí por trás das câmeras. E a gente tem que agradecer aqui a Casa dos Pastéis, que está cedendo aqui pra gente. Tá tudo lindo. A Essencial Aromas, que vai presentear todos os nossos convidados. A padaria Cisne Azul, tradição também. E tem alguns, Guardiãncia Imobiliária, Açougue Casanova, Essencial Aromas, Pausa para o Café, Espetinho do Lã e a Faculdade Unigrande. Então agora vamos dar início, vamos dar o pontapé inicial, que está todo mundo tenso, eles estão tensos aqui, que eles estão com medo, eles me deram perguntas, trouxeram até, projetor, eu falei assim, gente, vai ser tudo meu jeito. Então a gente vai começar com todos eles aqui. Eu quero saber qual que é a sua melhor versão de cada um. Cris, qual que é a sua melhor versão? Olha, eu acho que a minha melhor versão hoje é dar conta de todas as minhas versões, né? E quais são as suas versões? Eu trabalho no Campeonato Batista, estou há quase 30 anos lá e tem a Pausa do Café também. É delicioso, né? Exatamente. Então hoje acho que a minha melhor versão é dar conta dessas versões, né? O cartório é um ambiente totalmente diferente da cafeteria. E fora isso tem casa, tem os cuidados pessoais, eu fiz bariátrica há pouco tempo, então assim, é uma transformação de vida, né? E cuidar daqui a pouco tudo. A gente vai a fundo nisso aí. Eu acho que a minha melhor versão hoje é cuidar de todas essas versões. A sua melhor versão é essa? Isso. Janaína do Açougue Casanova, né? Com o Júlio, seu esposo aí, é tão bacana ver esse casal, né? Obrigado. Então, qual que é a melhor versão de vocês dois, como casal? A minha versão é o seguinte, com muito orgulho, a parceria com a Casa dos Pastéis e em agradecimento à clientela, e sempre a gente trabalhando com muito amor, carinho e dedicação, porque isso é o primordial no comércio, né? Carinho com o cliente. E espero que a gente tenha mais muitos anos pela frente, que eu já estou há 46 anos. 46 anos 46 já anos, Casanova. então É muita coisa, é um dos né, mais velhos da cidade, né? Eu não queria falar a minha idade, mas... Não, seu pai, você começou depois. Isso, Mas assim, brincadeira. Mas assim, é a dedicação mesmo ao trabalho, ao carinho com os clientes, amizade com os fornecedores. Que para ter uma empresa com 46 anos é porque a equipe foi muito boa. Sim. Equipe de trabalho, honestidade com os fornecedores. Humildade que eu percebo quando a gente entra lá. Isso, humildade é o principal, porque tudo funciona na parceria com todos. Um sozinho não é ninguém. Aquele ditado, né? É o olho do dono que engorda. É que engorda o corpo, né? É verdade. É isso, eu não sabia. Sim. Eu não preciso falar Senhor, não, né? Não precisa, não. Que você, Júlio, que era o Júlio dono lá, né? Ele sempre tá lá atendendo a gente, fazendo os cortes das carnes. Sim, é o trabalho. Isso que é a Janaína atendendo a gente lá no caixa. Porque é o trabalho em equipe, né? É cada um fazendo a sua parte, é onde chegamos com 46 anos de empresa. É verdade. Né? O Marcelo, a gente já tem uma história, né, na comunicação, da cidade, dos jornais, que eu não sei se muita gente lembra, né, que eu escrevia. Então, o Marcelo é assim, é muita honra a gente, na comunicação, tê-lo aqui com a gente, Marcelo. Então, assim, qual que é a sua melhor versão? Obrigado, Beth. Obrigado pelo convite, primeiro, para poder participar do seu podcast, que ele tem uma audiência muito interessante, não só em Barbacena, mas na região toda. Obrigada. Parabenizar pela estética, parabenizar pela equipe que está aqui fazendo essa gravação. Eles puxam umas orelhas, mas eles são ótimos. Sem essa equipe a gente não faz. E ainda sabendo que tem ali ex-aluno de quando a gente era coordenador do curso de comunicação da Unipar. Então hoje o tempo vai aumentar, né, para sua casa. A gente tem que seguir o cronograma e o tempo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando, seguindo o podcast.
A minha melhor versão é a versão de hoje, é uma versão atualizada, ressignificada, é uma versão que hoje é mais madura para entender não só a vida como ela é no mecanismo profissional, mas no mecanismo pessoal, entender que a gente hoje precisa se reinventar a todo momento e eu estou disposto a me reinventar. Então a minha melhor versão é a versão do Marcelo ressignificado, reinventado para poder propor coisas boas, coisas novas para esse mundo, que é comunicação, que é formação de pessoas, que é falar sobre o lançamento do meu livro. Sim, tudo nós isso vamos faz parte dessa minha melhor versão. A comunicação é tão importante, né? Eu vou falar desse tema daqui a pouco, dando mais uma ênfase, porque é muito importante isso para todos vocês que são empresários, né? A comunicação é o coração do mundo, é o coração da vida. Sim. É o que faz Gerson. o mundo pulsar. Eu sou Gerson, né? Qual que é a sua melhor versão, Gerson, da Guardians? Então, menina, minha melhor versão também é de hoje. Hoje eu me sinto muito bem no que eu faço. Já passei por várias transformações na minha vida, né? Eu sou administrador de empresas e hoje corretor de imóveis. Então, a gente na administração de empresas... Eu acho que você ganhou, vou até te cortar assim um pouquinho, você ganhou o meu carinho agora. Antes, assim, eu achava assim, sabe, aquela pessoa, eu acho que ele é meio metido, assim, lá da Simplo, né? Mas não é, era né? o todo poderoso. Nunca aí agora, fui. não é, mas aí Sim. agora parece que você... Eu acho que quando a pessoa está fazendo o que ela gosta, com paixão, aí isso transcende, também. né? Então, já participei de vários mercados, porque a gente na área de administração, já passei desde padaria, posto de gasolina, distribuidora de óleo, lubrificantes e filtros, odontologia e agora estou na imobiliária, no mercado imobiliário. Nós vamos aprender muita sempre coisa. com sucesso, né? Graças a Deus, né? Com saúde, com sucesso. Então, uma das coisas que sempre me fez me destacar nos empreendimentos onde eu participei é a minha sensibilidade e a minha empatia. É eu me colocar no lugar do outro. Então, quando você compra o seu produto, fica muito mais fácil para você vender. Sim. Então, acho que essa característica minha de ter empatia é que é uma versão bem legal minha. Não, aí eu vou puxar isso de você e vou jogar para cá. Isso que ele falou, de se colocar no lugar do outro. Como que você se vê hoje nesse mundo? O mundo está tão confuso, né? Tem dias que você olha as notícias e fala assim, não acredito que nós estamos aqui, dá para descer? Então, como que é essa empatia, tudo que ele falou, de se colocar no lugar do outro? Acho que a Cris é uma pessoa tão sensível. Eu acho que quando você é empresário, se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Você sempre tem que se colocar no lugar do seu cliente. Passar para o seu cliente aquele atendimento que você gostaria de ter. Então, para a gente, tanto lá no tabelionato, como também na cafeteria, né, a gente sempre procura entender qual que é a expectativa daquele cliente de um bom atendimento, de um atendimento de qualidade, né, de uma satisfação no atendimento. Então, eu acho que o empresário que não se coloca no lugar do cliente dele, ele já tá sai fora. perdendo. Já sai. Fala um pouquinho mais sobre a pausa para o café e como que surgiu. Pois eu sempre fui de cartório, né? Meu pai é do cartório, eu tô no cartório desde 13 anos, então tô há mais de 30 anos no cartório. É uma cachaça, né? Deve ser um vício, né? Que já vem de... Já vem. Aí eu fui formada em Direito, fiz pós-graduação em Direito também, notarial. Só que chegou num ponto que aquela minha veia de cozinha tava latente. A minha avó era salgadeira, as minhas tias, boleiras e tal. E aí eu resolvi fazer o curso de cozinha do Senac. Ah, tá. Sempre começa por lá, né? No intuito de abrir um negócio que até então eu não sabia qual seria, se seria um sushi, se seria um mexicano. Mas nas últimas aulas do Senac eu fui apresentada para esse mundo de cafés especiais e aí resolvi abrir a cafeteria junto com meu marido. Meu marido era da mineração, ele saiu da mineração. Abrimos a pausa para o café, tudo foi desenhado assim por nós. Eu fiquei com a parte da gastronomia, ele com a parte dos cafés. E aí a gente abriu em 2019, veio a pandemia, que foi um caos, né? Foi. Mas sobrevivemos à pandemia e hoje eu posso falar que assim, a gente está vivendo a melhor fase da cafeteria, porque a gente está com uma equipe muito bacana,
Vocês conhecem? Vocês já foram lá? A gente tem um nome muito Excelente. consolidado hoje. Claro que a gente quer melhorar, tá sempre querendo melhorar, mas hoje eu me sinto bem realizada. Não, na sem cafeteria. café não dá pra gente Pois ficar, é, né? a gente ama. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês estão com muita dor de cabeça, se tomar café, a cabeça o café sempre some a dor de cabeça, Exatamente. não é? Janaína, e você? Você sempre esteve ao lado do Júlio ou você fez outras coisas e depois que... Não, fiz outras coisas. E a gente tá junto tem 22 anos. Quantos filhos? Ele tem 2, eu tenho 2. Nós temos 4. Tá ótimo. Porque a gente se conheceu depois, né, de uma primeira vida. Né? Ah, tá ótimo. E Júlio, me conta um pouquinho mais sobre essa, qual que é os seus planos de futuro para o açougue? Olha, Beth, plano a gente sempre tem, né? Mas eu já tenho tanto realizado que hoje, no momento, eu só tenho a agradecer, Sim. sabe? Igual eu sempre falo, na situação que encontra o Brasil, se a gente fizer para manter o que ganhou, já está sendo Já um tá no excelente, lucro, né? tem que ser, já está um excelente negócio, sabe? E eu concordo com a Cristina a respeito de ela e o Marcelo, e falou que disse que a gente tem que colocar no lugar do cliente. Sim. Isso aí, o empresário, ele tem que colocar no lugar do cliente. A gente ser atendido, a gente atender do jeito que ele seria atendido. Eu, no meu ramo de alimentação, de carne, eu tenho que vender o que eu queria comprar. Sim. Porque aí meu cliente vai voltar e vai trazer mais um. E você vai lá, tá tudo tão bonito, Sim, né? Nossa! ainda mais alimentação e higiene é o primordial. Sim. Né? Eu sempre falo para meus clientes, olha onde compra, não olha muito o preço, porque preço e qualidade não andam junto. Ou você tem preço, ou você tem qualidade. Existe Fusca, existe Ferrari, cada um com seu valor, né? Então eu sempre falo, a doença, a saúde entra pela boca, mas a doença também. Então tem que ter muito cuidado com a alimentação, né? Mas quando você era pequeno, assim, seu sonho era qual? Olha, eu queria ser engenheiro. Eu vim de uma família assim, muito pobre. Meu pai capinava em fazenda, veio para a cidade, passou muito aperto. Vim de uma família bem pobre, família muito grande. E somos 12 irmãos, um falecido. E diante dessa dificuldade, ele queria ter um filho formado. E eu comecei a fazer curso técnico e eu queria ser engenheiro mecânico. Então, ele já era açougueiro. Ah, tá. Ele já era açougueiro. Então, nessa trajetória, eu falei assim, eu quero ser engenheiro mecânico, para me dar orgulho para o meu pai. Hoje eu tenho um filho engenheiro, né, em memória a ele. Né? Era engenheiro e médico, não é esse que os avós Isso, é engenheiro e médico. Isso. Eles queriam ter um filho engenheiro e um filho médico, era o orgulho dos pais. Só que a minha família, meu pai era analfabeto, não sabia ler, não teve tempo de ler, só trabalhou na vida. Então, ele tinha que ter o orgulho de ter um filho, eu falei assim, eu vou dar isso para ele. Mas lá atrás, eu via meus irmãos com aquela dificuldade dele, sabe? Ele até pagaria para mim. Mas eu falei assim, não posso fazer isso com ele. E nem com meus irmãos. Eu ser um engenheiro e meus irmãos andando com o pé no chão. Eu também andei com o pé no chão, fui calçar sapato, eu tinha 7 anos de idade. Então foi com muita dificuldade, muita luta para me chegar até onde eu cheguei. Rico não fica não, trabalhando não fica rico, mas melhora e é muito satisfatório trabalhar e falar assim, eu consegui, sabe? Isso é muito bom. E hoje em dia as pessoas não estão tendo isso. Ou tem muito fácil, ou não tem. Ou não tem. Ou né? acha que tem demais e não precisa. Sim, não deu valor. As pessoas não estão dando mais valor às coisas. Sim. Sabe? Então, não as pessoas não estão dando valor às pessoas, nem às coisas. Nem Na verdade, elas estão dando valor às coisas, né? Não às pessoas. Não, as coisas que conquistam. Às vezes conquistei aquilo, vou largar pra lá, vou pegar outra coisa. No entendeu? entanto, É por aí. No entanto, a minha ideia de ser engenheiro acabou. Eu fui trabalhar de torneiro mecânico.
e que eu já tinha um curso técnico. Curso técnico antigamente pouco valia, hoje tem um mercado para ele. Aí fui trabalhar de torneiro mecânico, eu ganhava um salário e meio, e eu só pensava, eu mereço mais, eu quero mais. Como torneiro não vai. Aí fui mexer com mercearia, com armazém. E seu pai lá? Nossa. E aí meu pai no açougue, só que ele infartou, aí teve que fechar o açougue dele. Sim. Aí eu peguei e com esse comércio eu já estava bom. Eu falei assim, mas eu quero mais, eu mereço mais. E o único que pode fazer isso sou eu quero mais para mim, né? Aí eu peguei e abri aquele açougue. Abri e isso foi em finalzinho de 8 de agosto de 78. Nossa. Então vai fazer 47 agora. E aí eu abri lá e falei assim, é esse aqui. Esse aqui é onde eu vou pousar, né? E estou lá até hoje. Então, assim, Muito feliz. É bom Se fosse para começar de novo, eu começaria, sabe? Igual não estava medo, comentando, né? Sem medo, já passei por bons apertos. Amanhã, quando o pessoal for comprar carne, eles vão falar assim, a gente escutou sua história de vida lá. Então, vai lembrando de uma história aí, que eu quero uma história interessante de cada um. Sim. Marcelo, e você? Me fala mais um pouco sobre essa história do livro, essa história de hipnose também. O Marcelo é uma caixinha de coisas. Eu tenho 45 anos, eu já fiz 5 transições de carreira até hoje. Então, eu acredito que uma das coisas que eu faço é ajudar pessoas a transformar a vida, também por meio de transição de carreira. E eu falo isso por experiência própria, porque foram as práticas que me ajudaram a fazer isso, além de todo o conhecimento que a gente busca nos livros, nas formações. Já que você falou que quer ouvir uma história cômica, diferente, falando para você, para todos aqui, para vocês que nos assistem, quando eu era criança, eu era gago. Era muito gago. A cara do Júlio. Era muito gago, tinha dificuldade de me comunicar. Mas você cantava, porque o gago, ele não cantar, cantar, não fica gago. O gago, se cantar, ele não fica gago. Não. Realmente, a ciência comprova isso. Mas eu também não cantava. Tinha muita dificuldade de comunicar, foi um trauma de infância. Timidez. E depois, quando eu fui crescendo, a juventude, tive um problema com isso também. Minha primeira apresentação grande, pode-se dizer assim, foi em 2003, na faculdade de comunicação. Eu estava bêbado naquele dia, porque eu também não conseguia me comunicar. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a ter mais experiências na área e comecei a entender que tudo começava na minha mente. E daí eu comecei a fazer cursos, treinamentos, imersões, ler muito sobre isso e colocar em prática e entender isso tudo até desenvolver uma boa habilidade. Eu costumo dizer que a habilidade de comunicar, de ter uma boa oratória, é 90% treinamento e 10% talento. Algumas pessoas têm talento. Às vezes a pessoa tem talento e não coloca o talento em prática. Mas aqueles que não têm tanto talento assim, mas se conseguem desenvolver por muito estudo, muita prática, muitos cursos, elas conseguem alcançar um patamar maior. O talento, ele perde sempre para quem tem constância. E a partir daí, baseado nessas experiências todas, eu lancei agora dia 27 de janeiro o meu livro Comunicação na Veia, a arte de falar com impacto, PNL, comunicação e oratória na vida real, e foi uma forma de trazer isso para as pessoas. Porque você não precisa criar uma técnica muito rebuscada, você não precisa criar algo muito difícil, você não precisa falar termos que não serão entendidos pelas pessoas, você precisa simplesmente ser quem você é. Foi a nossa conversa hoje, né, Janaína? Entender a fala. Tem começo, meio e fim, e você, quando se comunicar, mostrar a verdade. Sim. As pessoas vão entender. E eu trago isso nesse livro aqui, em 128 páginas, com técnicas, com estratégias, com formas da pessoa que diz que tem dificuldade de se comunicar, de falar em público, e onde a gente encontra as pessoas que não vão ganhar como nós? Onde que as pessoas encontram o seu livro? Então, a primeira impressão, a gente fez 300 livros, eles foram vendidos em 10 dias. Então, hoje, dia 10, chegou a segunda reimpressão, mais 300 livros, e está sendo venda direta. Porque a gente vai vender nas plataformas digitais, mas pode me mandar mensagem
no meu Instagram, marcelomiranda.oficial, que aí a gente entra em contato, manda o número de Pix, a pessoa faz o pagamento e a gente destina o livro que vai autografado, vai com dedicatória e a gente manda também para as outras cidades do Brasil. Já mandei só do dia 27 para cá, eu mandei livro para 12 estados da federação, pessoas que me conhecem de cursos e treinamentos que já participaram comigo e levaram o livro e já estão me dando feedback, que gostaram, que é uma leitura fácil, direta, objetiva, sem rebuscamento e que qualquer um pode entender sobre comunicação. Por isso, comunicação na veia. Se for difícil de entender, não está na veia. Se está na veia é porque é fácil, é porque é natural. Sim. Gerson, você vai explicar para a gente o que é holding e o que é guardiance, por que guardiance? Traz para a gente? Então, quando a gente pensou em desenvolver esse projeto da imobiliária, a primeira coisa que a gente discutiu, eu e a equipe dos meus sócios, né, foi que a gente não queria ser mais uma imobiliária, a gente queria ser algo diferente. E aí veio o que está em mais evidência hoje tanto no mundo, né? Porque agora que chegou no Brasil a parte do planejamento patrimonial, que as pessoas precisavam... Você foi me explicar isso, eu não brinquei com ele, eu falei assim, agora que eu não caso. Presta atenção aí, Marcelo. As pessoas tendo essa preocupação, né, em proteger o seu patrimônio, porque quando você estuda um pouco mais sobre planejamento patrimonial, muitas pessoas falam assim, planejamento patrimonial, o que é? Abrir uma hold? Pode ser, mas não é especificamente abrir uma hold, porque o planejamento patrimonial, igual eu falei para você, um vestido de noiva, né? O vestido de noiva da Beth não vai servir para outra pessoa, pelo menos sem fazer ajustes. Não, mas eu não brinquei que depois disso aí acabou o golpe do baú, né? Acabou o casamento por interesse, porque explica mais aí pra gente. Porque eu fui explicar para a Beth que o quê? Hoje no planejamento patrimonial, quando você faz uma empresa, né, uma hold que vai comandar toda a parte do patrimônio familiar, talvez você pode colocar algumas cláusulas, porque a hold hoje, o planejamento patrimonial, ele tem 3 pilares, que é a proteção, poupança e paz. Por quê? Essa última aí é importante. Proteção, você consegue blindar um pouco o seu patrimônio. A poupança é porque você, com alguns artifícios do planejamento patrimonial, você consegue economizar em impostos e em várias outras coisas que você tem condições dentro desse planejamento patrimonial. E paz é porque você já vai deixar a vida dos seus filhos organizadas. Você não vai ter que passar por, às vezes, inventários desgastantes que causam tantos problemas, né, no cartório, às vezes até porrada, picados, demorados. Então, intermináveis, né? Aí eu falei para ela que de vez aí as famílias o que fazem, né? Colocam algumas cláusulazinhas nesses contratos sociais dessas holds, protegendo o patrimônio dos filhos, talvez algumas cláusulas de incomunicabilidade, né? Então que aí protege o patrimônio da família. Contra, às vezes, algum golpe ou alguma coisa que, né, hoje a gente sabe que isso existe, né? Isso existe. E a gente sabe também que, igual eu casei com 45 anos. Por quê? Porque o casamento, para mim, na minha família, na minha formação familiar, o casamento é uma coisa que é para durar para sempre. A gente sabe que acontece vários problemas durante a vida que talvez possam encurtar essa relação. Mas eu sempre tive esse pensamento. Eu casei para, né, construir uma família e viver para sempre com a minha esposa. E hoje não é assim. Hoje a gente vê que o casamento está um pouco banalizado, né? Hoje o casamento é um contrato entre duas pessoas diferentes, com formação diferentes, que ali se unem para tentar
viver uma vida juntos. Só nessas Então- suas falas a gente percebe que a Guardiância é muito além de uma imobiliária, né? Então a gente tenta ver o lado do nosso cliente, né? A gente trabalha com regularização imobiliária também. E na venda a gente procura buscar o imóvel perfeito para a pessoa. Porque é fácil, às vezes, você tentar empurrar um imóvel, né? Às vezes por um preço, ou então por alguma coisa, uma condição que a pessoa tem. Mas se você conseguir unir todas essas coisas para o seu cliente, aí sim entra aquele primeiro princípio que eu falei, que é o da empatia, né? Uhum. Você falar assim, opa, comprar a ideia do seu cliente, a vontade dele, e ajudar ele a desenvolver e a chegar ao seu objetivo. Sim. Então é isso que a Guardians busca, né? Então, Busca eu fico ajudar feliz que eu os sempre, nossos assim, de uma maneira ou outra, aí quando acho que a Cris chegou primeiro hoje, aí falou assim, quem mais que vem? Então, assim, sem querer, você vê que todo mundo tem um ponto em comum, que é a empatia, que é o empresário de sucesso e a preocupação com o cliente. Eu tive algumas experiências, a gente analisa muito, Marcelo, eu acho que você também faz isso, quando você vai no comércio, você analisa, sem querer, Sempre. você não conta, sempre. É uma parte que está em mim. Eu analiso a comunicação, eu analiso... Eu tenho Principalmente que se for colocar até um atendimento. zíper aqui, porque senão, Principalmente se for Você atendimento, pensa eu analiso alto. a fala da pessoa, verbal e não verbal. Sim. Analiso as duas. Então, Às vezes a a gente pessoa vê, a fala gente assim, encontra. fala com você bom dia, mas não tá um bom dia. Você olha para ela e não tem bom dia, né? Tem bom dia nela. Tem né? um péssimo dia. Sim. Mas na Tem boa, uma nuvem, verbalmente né? ela falou Tem uma bom dia. nuvem. E quando é naquelas, algumas empresas assim, que as meninas, elas colocam uma fichinha, as meninas aqui sabem, te dão uma fichinha e falam assim, aqui, toma uma fichinha. Aí você tem que procurar o que você quer no departamento, elas não vão te ajudar, não. Mas o que elas querem é que o nome delas vão lá pro caixa na hora de você pagar da fichinha. Aí a pessoa pergunta, alguém te atendeu? Eu falo, não, só a fichinha. Só que tinha. Mas não tinha ninguém, era só a fichinha dentro do... E a comunicação e o marketing hoje em dia, como que você vê, Marcelo, o influenciador? O influenciador é interessante porque... Nós, influenciadores. Porque é uma carreira que não existia há 15 Não, anos atrás. sim. Ela não existia. Por Ela isso vem, que eu tinha agência de modelos, porque não existia os influencers, É. e agora tem. ela vem com o advento da internet e das redes sociais. Quando as redes sociais começam a crescer, você começa a perceber que outras pessoas que não são da mídia tradicional, elas podem influenciar. Sexta-feira mesmo a gente teve a notícia triste do falecimento do Henrique Manderich, que foi um dos grandes influenciadores de Minas, se não o maior até agora. E era Olha, uma eu pessoa, arrepiei toda aqui de era uma lembrar dele, pessoa a gente comum, era gostava uma muito pessoa do dele. dia a dia que conversava como nós e conseguiu Nunca, patamares. nunca. Sexta-feira, meio-dia, vai ser aquele bordão dele, ficou pra sempre. É sobre isso. E então os influenciadores eles vêm primeiro para trazer voz àqueles que na mídia tradicional não teriam e vêm também para trabalhar com nichos. Estava falando com o Gerson aqui sobre nichos de mercado. Você tem influenciadores do mercado imobiliário, você tem influenciadores da moda, você tem influenciadores da carne, você tem influenciadores na área do direito, na área da comunicação. Toda área você tem alguém que é uma referência ou que se tornou uma referência, não talvez porque saiba mais do que os outros, mas porque se expôs à câmera, pegou um conteúdo, embalou esse conteúdo, entregou e as pessoas consomem esse Você me enxerga conteúdo. como? Aqui eu estou pedindo para ele me analisar. Você me enxerga de Não, qual você- nicho? Todos? Não, você é um nicho ligado a relacionamento interpessoal, porque desde sempre você faz isso. Então, quando você trabalhava na parte da agência de modelos, você estava ajudando jovens meninas a realizarem os sonhos delas, de aparecerem, de terem outras oportunidades, e mesmo que essas jovens não conseguissem se tornar grandes modelos, isso impacta diretamente, por exemplo, e eu estou falando de comunicação, no dia a dia dela. Quantas jovens que desfilaram com você e que foram fazer, por exemplo, direito ou medicina e que hoje usam as redes sociais? E para se comunicarem. Muitas. Por quê? Muitas pessoas hoje têm medo
da câmera. A gente costuma dizer o seguinte, quando aquela luzinha vermelha acende, algumas pessoas começam a tremer, passar até mal. A gente brinca disso. Então, na realidade, essas pessoas que passaram por você, essas pessoas hoje têm muito mais habilidade de comunicação, de liderança, de se mostrar maior do que outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, aí a gente traz o convidado que faz a gente ficar emocionada. Aí é coisas do Marcelo, né? Eu vejo dessa forma, é algo muito positivo e de uma forma ou de outra, todo mundo impacta a vida de todo mundo. Sim. Hoje, eu posso dar até um testemunho, estou regularizando um imóvel, eu estive no cartório e fui muito bem atendido por uma pessoa que estava lá, uma jovem de 18, 19 anos, super atenciosa, conversou comigo, me explicou o que tinha que ser feito, ou seja, ela impactou meu dia, porque naquele dia era uma coisa que estava meio enrolada, eu falei, nossa, meu dia hoje está leve. Quando eu suspirei, foi um suspiro de alívio. Então, de uma forma ou de outra, isso, empatia e impacto na vida das pessoas. Sim. Tem pessoas que fazem, teve outro dia, foi essa semana agora, que eu fui de manhã num estabelecimento, enfim, de beleza, e eu fui tão maltratada que eu saí de lá tão mal-humorada e eu fiquei uma boa parte do dia mal-humorada. E isso impacta muita gente, né? Olha o carinho da Casa dos Pastéis, ó. Pause? Obrigado. Vai dar pause aqui? Aí eles vão largar ali, o que eles vão querer aqui, ó. Mas então, assim, como que impacta a gente, né? Eu fiquei de mau humor até eu parar de lembrar daquilo, e isso me incomoda. Eu acho que as pessoas deviam pensar nisso. Se elas têm uma empresa, elas deviam realmente, aqui eu tô falando mesmo para vocês que têm empresa, pensem mais nos clientes. Não é você que tem razão, não é? Eu tô errada? Vocês. Não, tá certo. São os clientes que têm razão. Sim. Porque o que eu tô vendo é que a pessoa fica discutindo, fala assim, não, eu tenho razão, eu sou a dona da empresa, mas ela precisa de quem? Marcelo, cliente. Não é? Júlio, Cliente. não é do cliente? Eu sempre falo com meus funcionários, quem faz o pagamento de vocês não sou eu, é o cliente. Sem o cliente, a empresa não funciona. Não funciona. Não funciona. Então eles têm que dar mais... Eu costumo fazer uma piada sobre isso, que é o seguinte, Ah. às vezes... o seu colaborador, ele fala assim, mas o cliente é chato. Aí eu falo assim, o cliente é chato, mas ajuda a pagar o nosso salário. Nosso salário, sim. Pensa no seu cunhado que te pede dinheiro emprestado, é chato e não te dá nada. Ou seja, a gente coloca um outro ponto de vista e melhora aquela situação. Eu não vou ter cunhado, né, que eu sou filha única. Com certeza. Mas, ô Cris, conta uma história interessante lá do cartório pra gente. Eu acho que, você até falou para contar uma história emocionante, interessante, eu acho que não é nem só do cartório, É da minha vida de modo geral, né? A Cris é uma pessoa tão doce, tão querida, assim, imagina. é verdade. Eu acho que tanto no cartório, como no café, como na minha vida pessoal mesmo, nesse meu processo de bariátrica, né, que é uma coisa que eu falo muito nas redes sociais sobre a bariátrica. Você perdeu quantos quilos? 54. Tem 2 anos que eu fiz. Eu passei a usar as redes sociais para isso e em todas essas áreas da minha vida, teve uma coisa que mudou muito meu jeito de ser, que foi a questão da fé. De colocar a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus como prioridade na minha agenda. Então a minha agenda começa com a minha comunhão com Deus. Organizar a agenda, a gente se preocupa muito em organizar a agenda de trabalho, de médico, de academia, e eu estava deixando essa parte espiritual muito de lado. E a partir do momento que eu coloquei essa parte espiritual como prioridade, né, tudo na minha vida mudou. Então, assim... Sorriso até... Tudo muda, né? Tudo muda. Então, essa coisa de buscar em primeiro lugar o reino de Deus é verdade. Eu tenho muito isso pra mim. Então, em tudo na minha vida, na minha área profissional, na minha área pessoal, no meu dia a dia, para dar conta das minhas versões, como a gente começou falando, para mim a fé é primordial. Então, essa palavra que eu tenho para deixar. A gente só não vai aplaudir fé, aqui, eu vou aplaudir de pé. Pra mim verdade. Vocês também? Sim. Mas o primordial, né? É a fé eu acho em Deus, que a fé, eu acho que agora, sim. eu não sei se 2025 foi assim, 2025 vai ser mais. As manifestações de fé, independente de religião, cresceram muito, Sim, assim, as sim. pessoas
Estão mais assim. Sim. As pessoas pararam muito de ir em boates, elas gostam de ir em barzinhos assim, de um restaurante. E acordar cedo, treinar. O Gerson treina muito, que eu sei, né? Comecei agora. Então as pessoas querem uma vida mais saudável, né, Cris? Querem vida saudável, alimentação, tudo, e fé. E a fé. Mas falando sobre isso que a Cris está falando, eu costumo citar um versículo da Bíblia, que é Mateus capítulo 5, versículo 3, onde Jesus fala que nós temos uma necessidade. É uma necessidade, nós temos a necessidade espiritual. Então, quer dizer, nós temos necessidade em buscar a Deus. Sim. Né? Então, quando a gente... Você está de parabéns. Quando a gente quer saciar essa necessidade, com certeza a gente é feliz. Sim. Felizes os que têm consciência, o texto fala desse jeito, felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Sim. E ratificando a fala do Gerson, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, várias teorias que determinam pilares do desenvolvimento humano, o topo da pirâmide é a espiritualidade. Então, você tem um ambiente, você tem um comportamento, você tem as capacidades, você tem as crenças e valores, você tem a sua identidade, mas o topo da pirâmide é a sua espiritualidade. É onde a pessoa alcança algo que transcende, algo que é metafísico, e é aquilo que você busca. A fé, a gente busca ela, ela não chega até nós, a gente vai até ela e ela nos fortalece. Sim. E eu estava lendo também esses dias que Deus não gosta da sua vida toda bagunçada. Para Ele poder te ajudar e a sua fé chegar até Ele, a sua vida precisa pelo menos estar mais organizada, a sua casa organizada. Se tiver tudo bagunçado, nem Ele vai entender. Sim, eu sempre falo com meus funcionários, se a gente quiser ter sucesso, organize-se. Em tudo. É a vida pessoal, é no trabalho, tem que ter organização. Porque nada desorganizado, aliás, tudo desorganizado, não tem rendimento. Não tem. Né? Qual que é o segredo, Marcelo, do sucesso? O segredo do sucesso é você fazer com paixão. É você fazer com verdade e você buscar impactar aquele grupo de pessoas, independente se é uma coisa grande, média ou pequena, não importa. Falando de fé, você tem uma frase que ela é dentro da espiritualidade muito forte, que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então são pessoas que elas têm alguma coisa para entregar. Então tem pessoas, por exemplo, que uma cientista brasileira descobriu um remédio, um tratamento que faz as pessoas voltarem a andar. Olha o impacto que vai gerar na vida das pessoas. Faz isso com amor, porque demorou 20 anos de pesquisa. Então, na realidade, eu acredito que esse movimento tem que ser feito com paixão e tem que entender que há um propósito por detrás de tudo que a gente vai fazer, e isso vai impactar muitas pessoas. Eu acredito muito nisso. Também. Janaína? Eu acredito também. Eles têm que ter paixão, força de vontade, né? Tem que ter fé. Dedicação, né? Eu queria que cada um agora desse um recado para o pessoal de casa, um recado pessoal. Vamos começar com a Cris? O meu recado é esse mesmo, sabe? É ter muita determinação em tudo que faz, fazer, como o Marcelo falou, né? Com amor, com paixão. Tudo que você se propõe a fazer, eu sempre falo isso na minha empresa, façam como se você fizesse para Deus, porque aí você vai fazer bem feito. Perfeito. Janaína? É isso mesmo, A gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Né? Sim. Porque vai sair bem feito. Júlio? Sim. Dá Não? seu recado, assim. Não, o recado meu é que todos comam bastante carne. E comprada no Mas você açougue Casa sabe, Nova. não, o topo da pirâmide agora é proteína no topo. Sim, proteína. Então, Tem amigo meu fazendo mudou, dieta, né? dieta da carne. Mudou sim. a pirâmide agora, Sim. a proteína tá no topo. E Pessoas sem que- falar que o Júlio também é empreendedor no ramo imobiliário. Ah, Nós estamos é? esquecendo de Eu dar agreguei. nós estamos agreguei esquecendo de dar esse recado. Ó, Eu agreguei o meu trabalho que eu penso assim, sabe? Se eu ganhar 10,
e investir esses 10, se eu ganhar 10 no meu trabalho, mas se eu pegar esses 10 e investir em outra coisa, automaticamente eu vou passar para 20. Tem que ensinar para esses meninos, tem? Entende? Já Sim. começar. Então, o que eu pensei? Eu agreguei ao meu trabalho a construção civil. Eu fazia para aluguel, hoje eu não quero mais aluguel, continua a renda para engordar um pouco a aposentadoria, mas assim, hoje eu faço para venda. Obrigado. Então, a cada 10 que eu ganho, eu investindo, eu tenho 20. Viu? Né? Então, aquele lucro do meu trabalho não é 10, eu já estou ganhando 20, entende? É isso aí, Né? Júlio. Marcelo. Porque se eu for na poupança, eu ganho 1%, 100%, não é? Aí você vai lá no açougue, você já vai pegar umas dicas imobiliárias dicas. também, de Isso. investimentos. A Marcelo. minha mensagem é uma mensagem direta, que é o seguinte: procure se comunicar não apenas para ser entendido, mas procure se comunicar para ser sentido. O ser humano, Nossa. ele não é só cérebro, ele tem alma, ele tem Sim, sentimentos. sim. Então procure ser entendido, mas ser sentido da melhor forma possível. Sim. Isso aí. Gente, Sem exaltar no sucesso, Se a né? gente pesquisar o que é comunicação, em qualquer caixa de perguntas, né, no Google, tal, inteligência artificial, você vai ver que a comunicação é essencial para a vida humana, Sim, né, Marcelo? Então, nós não viveríamos incomunicáveis se a gente não conseguisse nos comunicar. Sim. Né? E a Guardians está aí para ajudar todos a terem uma das coisas que todo mundo ama, né? Que é casa. Casa. É o sonho de todos, né? um brinde a vocês. Gente, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Mais um Podbet com Cris, Janaína, Júlio, Marcelo e Gerson. Acho que cada vez que eu reúno sem querer, sem ter um intuito, a gente consegue o objetivo que a gente passar para as pessoas isso tudo. Então eu queria agradecer muito vocês, que eu me senti muito honrada. Quando a gente vai, convida, é porque lá no fundo eu já sei, né, Marcelo? A gente não tem palavras, não fica estudando perguntas, nada, a gente até discutiu isso. Mas eu gosto de sentir, então eu senti cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, Podbet. Até a próxima.